Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre ansiedade, um tema que está assolando muito o mundo e principalmente também, infelizmente, o povo de Deus. Por que tanta ansiedade? A gente pode ali se remeter lá para o início de todas as coisas, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, na criação. Nós sabemos que Deus criou o mundo em 7 dias. Deus criou o homem. Deus criou a mulher, criou todas as coisas. E aqui cabe um parênteses, porque devemos quebrar paradigmas. Por exemplo, a teoria do evolucionismo, da evolução, o evoteísmo. Tudo isso não passa de teoria, não tem cabimento nenhum, porque Deus criou todas as coisas e fez todas as coisas perfeitas, porque tudo era muito bom, como diz lá o livro de Gênesis. Então, acreditar no Big Bang, tem que ter muita fé para acreditar no Big Bang. O mundo surgiu do acaso, de uma explosão. Não, o mundo foi criado ex nihilo, foi criado do nada, por Deus. Então, termos essa cosmovisão da criação é importante para nós entendermos a questão da ansiedade. Agora, Deus criou o homem perfeito, mas a perfeição do homem não significa que ele era suficiente. Só Deus é autossuficiente, só Deus não precisa de nada para sobreviver, para viver. Ele depende dele mesmo, ele é autossuficiente. Mas o homem, mesmo na perfeição, quando foi criado, ele dependia de Deus. Ele recebeu um mandato cultural para cultivar e guardar o jardim do Éden. Ele tinha um mandato espiritual, um relacionamento ali com Deus, porque Deus estava ali presente e vinha na virada do dia, vinha sempre ali conversar com Adão. E tinha também um mandato social, onde ele tinha um mandato de procriar, de ser fecundos, e ele com a mulher dele formar uma família e fazer habitar o mundo criado por Deus. Bom, mas ele desobedeceu a Deus, ele não cumpriu aquilo que Deus tinha estabelecido para ele, e aí veio a queda. E o homem continuou assim insuficiente, como já era na criação, só que dessa vez uma insuficiência caída. Porque na insuficiência perfeita, ele tinha a presença de Deus, a glória de Deus, a paz de Deus, Deus estava com ele. Na insuficiência caída, eles foram expulsos do paraíso, foram expulsos da presença de Deus. Deus colocou 2 anjos, 2 querubins para fechar a porta de acesso ao paraíso, para que não comesse da árvore da vida. E aí nós temos ali também o início da graça de Deus, como está lá registrado em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apontando já para Jesus Cristo, que iria pisar a cabeça da serpente, e a serpente ia beliscar-lhe o calcanhar. Então, na morte, Cristo foi beliscado o calcanhar. Mas ele também, com a morte na cruz e a sua ressurreição, ele pisou na cabeça da serpente e derrotou o dragão para sempre. Mas vejam bem, quando nós fomos expulsos do paraíso e herdamos esse pecado, nós vivíamos aí fora da presença de Deus, porque nós tínhamos a glória de Deus conosco, tínhamos a paz de Deus conosco, tínhamos a presença de Deus conosco. Quando o homem foi expulso do paraíso, então deixamos de ter essa presença. Então, esse senso de adoração, esse senso da divindade que tem no nosso coração, é justamente esse senso de estar querendo estar na presença de Deus. É um senso de eternidade, é um senso de imortalidade, é um senso de adoração. E o homem, para preencher esse vazio, essa falta de Deus, ele busca no elogio, ele busca no reconhecimento, ele busca apostatando de Deus, buscando outros deuses, fazendo imagens e esculturas, adorando as coisas criadas e não ao Deus Criador. Ele apóstata nas ideologias, feminismo, marxismo, racionalismo. Ele adora a si próprio, um próprio egoísmo, porque ele está dominado pelo pecado. Ou ateísmo, né? Para ser um ateu tem que ter muita fé também, para não acreditar em nada, porque o homem crê, olha o mundo
à sua volta e percebe que Deus criou, que não pode ter sido outra coisa senão Deus. E aí nós lemos lá aquele texto em Romanos, né? A ira de Deus, Romanos 1, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 18 em diante, até o 25. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus o entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o homem é indesculpável, porque a criação está aí, a criação mostra a glória de Deus. E ele acaba tentando preencher esse vazio do coração com outras coisas e não um Deus verdadeiro. Porque ele está morto nos seus delitos e pecados, ele não consegue enxergar Deus a não ser que Deus venha até ele. Até porque nós sabemos que toda vez que o homem quis por conta própria ir até Deus, ele se deu uma onde? Vê a Torre de Babel. É sempre Deus que vem até o homem, é Deus que se revela, é Deus que trabalha no coração do homem, é Deus que elege o homem. E nós percebemos então que o homem tenta preencher esse espaço vazio. Mas nós temos uma boa notícia, né? Porque Deus já deu a solução para isso aí. Ele já tinha falado na promessa lá, como se tem em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, que o descendente da mulher ia pisar na cabeça do descendente da serpente. E em João 1,14, vemos lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E aqui nós conseguimos de novo, Jesus encarnando, nós vimos de novo a glória de Deus esteve presente entre nós, andou entre nós, nos deu esperança novamente, e estava lá o poder de Deus se revelando e encarnando em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e ele viveu seus 30 anos, depois teve 3 anos de ministério, se humilhou como homem, sendo homem, fez vários milagres, operou maravilhas, ensinou e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, em nosso lugar, levando nossos pecados sobre a cruz, e ressuscitou ao 3º dia. Depois apareceu por 40 dias, apareceu para os seus discípulos, apareceu para um grupo de 120 pessoas, depois foi visto subindo aos céus por uma multidão, e se assentou à destra de Deus, e o governo está na mão dele, o cetro está na mão de Jesus. 10 dias depois, em Pentecostes, ele enviou o seu Espírito Santo para morar no coração daqueles que são eleitos do Senhor, daqueles que creem no Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador. Mas eu pergunto, então a ansiedade acabou, o Espírito de Deus habita no coração do crente, então acabou a ansiedade para o crente? Então a ansiedade é só coisa do mundo? Não é bem assim. A ansiedade ainda também pertence ao cristão. O cristão, ele pode ter menos ansiedade, porque ele já tem Jesus no coração. Nós vemos lá em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Deus revelou Jesus para nós, Deus nos mostrou a glória dele, então nós podemos preencher esse vazio com Jesus.
Em Hebreus 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus é Deus Filho, a expressão exata de Deus. Ele falou: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Lá em Êxodo a gente vê que Deus se revelou como eu sou o que sou, dizendo para Moisés dizer para o povo: diga ao povo que eu sou o que sou, Yahvé. E Jesus várias vezes se apresentou assim ao povo de Israel: eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou a água viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Ele se apresentou como ele é, Deus encarnado, apesar verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele se humilhou como homem, mas depois Deus o exaltou e colocou sobre todo o nome, para que todos se ajoelhem, dobrem seus joelhos e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse vazio tem que ser preenchido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus. Mas nós ainda somos pecadores. A ansiedade pode diminuir, mas ela só terminará na glória. Não tem como. Nós somos pecadores ainda, então nós podemos amenizar essa ansiedade, podemos confiar em Deus, porque a ansiedade chega a ser pecado, porque é falta de confiança em Deus. Porque com a entrada do pecado, entrou também a morte, e a morte nos agoniza, a perspectiva da morte nos agoniza, mas a perspectiva da glória na presença de Deus, da vida eterna com Deus, nos consola, nos dá esperança. E se nós pensarmos nisso, nós podemos amenizar o sofrimento da ansiedade e entender alguns textos que temos aqui, como, por exemplo, o de Romanos 18, 28, que fala que toda criação geme, e nós, como eleitos, também gememos. Vamos ler aqui Romanos 8, 18 a 25, fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, a criação geme, nós eleitos também gememos, continuamos com essa ansiedade, porque esperamos a redenção do corpo, na hora que veremos Deus face a face, na hora que estaremos na presença dele de novo, na hora que teremos a paz dele conosco, a glória dele conosco. Então nós gememos, mas com a expectativa e com a esperança da criação redimida, da restauração das coisas de Deus, do corpo glorificado, estarmos na presença de Deus. Então isso nos consola e faz nós lançar fora todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e podemos confiar em Deus, que sabemos que Deus está conosco, e Ele nos restaurou, e Ele nos salvará da morte eterna. Tem outros textos que nós poderíamos falar aqui, em Filipenses 4, 7, é bem conhecido quando se fala de ansiedade. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus que excede todo entendimento, é uma paz sobrenatural,
Então nós temos que colocar diante de Deus a nossa ansiedade, com súplicas, com oração, porque a paz de Deus vai tomar nosso coração e vai nos dar a tranquilidade, independente das circunstâncias. Então nós podemos nos alegrar, como diz, alegrai-vos no Senhor, independente das circunstâncias. Podemos ter a paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias. E essa paz, essa alegria, essa glória que vem do Espírito de Deus, ele preenche esse vazio. E nós podemos nos libertar da ansiedade, nos libertar da falta de Deus, nos libertar desse senso de sede por Deus, porque Deus vai saciar nossa sede, porque nós temos sede de Deus, essa que é a verdade. Mas o ser humano natural, o ser humano natural, ele apostata, ele busca saciar essa sede com outras coisas. Mas nós que somos do Senhor, saciamos a nossa sede no Senhor. Por isso nós podemos nos alegrar, podemos ter paz no coração, podemos ter a glória de Deus e contemplar o futuro e com esperança, vendo a obra de Cristo no passado, contemplar o futuro com a esperança de que Ele nos salvará. Temos o texto também de Mateus 6,25, que fala também sobre a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Falou Jesus lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 25. E continuando, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis do dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 32, 34, na continuação ali do Sermão do Monte. Então a palavra de Deus diz que basta o seu mal a cada dia. Descansa no Senhor. Faz o teu trabalho do dia a dia, continua na sua caminhada. Não é que nós não temos responsabilidade, nós temos a responsabilidade, nós temos que trabalhar, temos que buscar a Deus, temos que andar com Deus, mas tranquilos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias. Ele proverá, Deus proverá, assim como Ele proveu o cordeiro, quando Abraão ia sacrificar Isaac, e Deus proveu o cordeiro, e ali foi chamado monte, Deus proverá. Assim também Deus nos provê todas as coisas. Ele sempre proveu todas as coisas para os justos, né? Como Davi falou, eu nunca vi o justo mendigar o pão, porque Deus sacia as necessidades dos justos. Continuando aqui, o texto que diz em 1 Coríntios 15, 26 a 28, diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, até lá, nós vivemos numa batalha cósmica, uma batalha espiritual entre as coisas do mal e as coisas do bem. Mas não que essa seja uma batalha de igual, porque Jesus já derrotou o mal lá na cruz do Calvário. Mas nós peregrinamos até que Jesus volte, até que Ele bote todos os inimigos debaixo dos seus pés, como diz aqui o texto, até que Deus seja tudo em todos. Então, meus queridos, essa é a causa de tanta ansiedade no mundo, mas isso não pode abalar o crente. Não quer dizer que ele não vai ter ansiedade, não é isso. Ele vai ter ansiedade, mas ele pode amenizar e tentar saciar a sua ansiedade, diminuir a ansiedade, bebendo da água de Deus, bebendo da água de Cristo Jesus, se enchendo do Espírito. Por isso que a palavra diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Nós temos que preencher esse vazio, porque nós temos aquele senso de eternidade. Deus nos deu aquele senso de eternidade, como está lá em Eclesiastes. Eu vou ler aqui, Eclesiastes 3:11, né? Salomão falando, né? Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que fez desde o princípio até o fim.
Então, tudo fez formoso em seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Realmente, a eternidade está no coração do homem. O próprio Deus tem um espaço no coração do homem que seria imortal naquele momento da criação. E agora, nós precisamos voltar ao Éden, porque nós fomos salvos, redimidos por Cristo Jesus. Então, nós voltamos ao Éden. Nós temos que voltar. E tem aquela insuficiência perfeita, a insuficiência de estar na presença de Deus. Não totalmente ainda, isso é parcialmente, porque será totalmente só quando nós estivermos com Cristo Jesus na glória. Então, meus queridos amados, medite nesses textos de Filipenses, de Mateus 6, medite que Deus criou o mundo e fez o mundo perfeito, o homem caiu e nós precisamos de Deus para nos salvar, e que nós coloquemos nossas vidas nesse Deus, que Ele viveu, morreu, ressuscitou e reina. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus triuno. Glória a Deus. Um abraço para vocês.